Olá, eu sou Samuel Leite e hoje você vai ouvir em primeira mão os resultados da Podpesquisa 2019. A ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasters, realiza desde 2008 uma pesquisa sobre o mercado de podcasts no Brasil, uma mídia que já completa mais de 10 anos. Essa pesquisa, que está na sua 5ª edição, ajuda a entender o que vocês ouvintes buscam nos conteúdos que escutam e também fornece dados para que produtores de podcast melhorem seus trabalhos. Para me ajudar a entender melhor os resultados da Podpesquisa 2019, eu convidei a Kel Bonassoli, presidente da ABPOD, para revelar com exclusividade aqui no Transformação Digital CBN os resultados que vão estar disponíveis a partir da próxima semana. Kel, seja muito bem-vinda ao CBN Transformação Digital. Transformação Digital CBN Campinas. Apresentação Samuel Leite. Super obrigada, Samuel. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente conta alguns segredinhos da nossa Podpesquisa. Como é que funciona a Podpesquisa? Bom, a Podpesquisa ela é feita num período de 45 dias. Nosso projeto é fazer agora todos os anos e a tomada de respostas é através de um formulário digital. Depois que a gente encerra esse período de coleta, nós temos uma equipe voluntária maravilhosa, que aliás eu quero aproveitar para agradecer, porque eles são sensacionais e sem eles isso não seria possível. Então, Julian, Bamondes, Doutora Drag, Karen, vocês são maravilhosos, tá? Boa. Então, essa equipe, o que eles fazem? Eles têm que normatizar todos esses dados. Porque coisas que acontecem, para você ter uma ideia. Um nome de podcast, quando a pessoa digita, se ela digitar a grafia errada, vai parecer que é outro. E não é. Então, às vezes, você tem o mesmo programa com 17 grafias diferentes. E eles têm que verificar tudo isso e unificar para que as respostas sejam coerentes. Você sabia que o podcast é a mídia ideal para conversar com o seu público? O número de ouvintes está crescendo dia a dia. Essa é uma ferramenta perfeita para alcançar mais visibilidade para o seu negócio em 2020. A Digitale atua desde 2010 na produção de podcasts para grandes marcas, desde a produção até a distribuição do conteúdo nas plataformas online. Acesse o nosso site www.digitale.com.br e venha crescer com a gente. Perfeito. E como é que você vê que a evolução dessa mídia, né? Viu uma transformação significativa do meio? Tem uma frase que eu tenho repetido nas entrevistas que eu dou, que eu acho que eu vou até fazer uma camiseta. O podcast saiu do underground e virou uma coisa pop. Algumas gigantes entraram na jogada. E isso popularizou demais, foi muito bom pra gente, porque quando os grandes olham, as empresas ficam de olho também. Então, surgiu todo um ecossistema para a produção de podcast que até 5 anos não existia, não. Até para dar nome aos bois aí, uma coisa, acho que o Spotify foi o divisor de águas, né? Lá atrás, que a gente tinha que quase que evangelizar a pessoa, né? Pegar, tirar o celular da mão da pessoa, baixar um aplicativo, baixar um feed. É um processo. Sim, isso, é bem isso. Tanto que os maiores podcasts do Brasil, como é o caso do Jovem Nerd, fizeram aplicativos próprios para facilitar que as pessoas baixassem um aplicativo onde isso já tivesse tudo pronto. Porque é um processo de inicialização mesmo, né? E hoje em dia, quase todo mundo tem Spotify, quem não tem conhece, né? Pelo menos entende o conceito. E aí o cara vai ali e fala, vai lá no Spotify, digita o nome do meu programa e aí você tá, digamos, disponível para as pessoas. Aí isso realmente fez toda a diferença. Né? Não só eles, como o Deezer, que eu não sei se em todos os estados é assim, mas, por exemplo, para TIM, o Deezer é gratuito. O pessoal da Apple, desde sempre, teve o aplicativo focado. Uma outra coisa bacana foi o investimento da Google. Tanto que quando você faz a busca por algum nome e ele encontra podcast na base, aparece lá com um playerzinho para você ouvir na busca. Esse novo ecossistema, de alguma forma, isso foi percebido? Esse novo impacto de entrantes, não só de ouvintes, mas de produtores de conteúdo na pesquisa desse ano? Impactou bastante. A Rede Globo fez uma campanha absurda colocando o podcast no Jornal Nacional e no Fantástico.
eles tiveram uma adesão monstra. Tanto que no podcast da Renata Lopretti, ela saiu como um dos mais ouvidos, sendo que completou agora 100 episódios. Você tem muitos ouvintes que entraram para ouvir outros programas através de podcasts da Globo, porque eles vão descobrir que tem outras coisas. Sempre vem recorrentemente, né? O próprio Transformação Digital já nasceu podcast e ele foi o primeiro de uma série de iniciativas da Rádio CBN, que hoje também é um grande player de podcast no Brasil todo e mostra um pouco desse movimento de convergência dos dois meios de alguma forma se retroalimentar. Isso eu achei bastante interessante. O que vocês perceberam na pesquisa? Aumentou o número de podcasts em relação ao número passado? Qual que é o critério que vocês utilizaram para determinar o que é um podcast ativo, por exemplo? No ano passado, a gente teve o apoio da CBN, que foi sensacional, e o questionário foi aplicado para 22.993 pessoas. 22 mil e pouquinho eram ouvintes e 1.400 responderam que eram produtores de podcast. Então, no ano passado, nós tínhamos apenas entre 2 e 3 mil podcasts, sendo que na TeiaCast, que é um diretório que o Mundo Podcast alimenta, haviam 2.200 podcasts registrados, podcasts, a maioria ativos. Na pesquisa de 2019, então já não é mais hoje, né? A gente já está olhando o passado. Nós temos 7 mil programas que a gente tem certeza absoluta que existe. Como que é esse filtro? Esse ano, a gente teve pessoas que responderam manualmente o nome do programa, e nós tivemos o PML, que é aquele arquivinho onde vem todos os feeds que a pessoa escuta, certo? Nessa listagem total, deu mais do que 7 mil. Só que a gente usou um critério de filtro que teria que ter pelo menos 2 menções, porque daí é muito improvável que 2 pessoas escrevam um nome muito estranho e errado, né? Então, esse nome muito estranho, a gente verifica, existe, né? Então, se tinha 2 menções, ele existe. E o que você acredita que se deu ao fator de a gente ter um número tão grande de novos produtores de conteúdo? Eu acho que isso é uma coisa natural, em detrimento também da queda das outras mídias. Veja, hoje no Instagram, no Facebook, todas essas mídias sociais onde você depende de um algoritmo, você também precisa ter um conteúdo muito bom e precisa pagar para reter a atenção. Então, às vezes, mesmo que você tenha um conteúdo muito bom, você não consegue alcançar o seu público e você vai lá fazer anúncios, né? Dentro desses anúncios, como que é a retenção de atenção das pessoas hoje? É de peixinho dourado. Já o podcast, ele funciona diferente, porque a pessoa que te escuta, ela foi atrás de você. Ela vai ouvir o assunto com o qual ela já tem afinidade. Então, se você imaginar aquele funil do marketing, onde você tem pessoas que você atrai, pessoas que estão com desejo pelo teu produto e pessoas que estão prontas para consumir alguma coisa, ouvinte de podcast é o cara que está lá na raspinha do funil. Ele vai ouvir de 20 minutos a 2 horas, ou se ele for ouvinte do MDM, até 3 horas de podcast. Isso é ou não é o sonho de toda a marca? Porque um dos dados da Pod Pesquisa que me deixou bem feliz é que nós temos uma pergunta assim: como que você descobre novos podcasts? E o maior percentual que nós tivemos foi para indicação de outros podcasters. O podcaster, ele é o novo influencer. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Sua agência de propaganda já sabe disso? A Digitale mergulha no universo de cada cliente e trabalha na construção de ações estratégicas focadas em resultados, dentro e fora da sua empresa, para o seu cliente ou para o seu colaborador, on e off. E por que não em ambos? Vamos conversar? Acesse o nosso site www.digitale.com.br. Se aquele produtor de conteúdo, enfim, aquele host, né, aquele apresentador que está ali, que com o passar do tempo vira alguém próximo, vira alguém íntimo, de certa forma, do ouvinte, tudo que aquele host ou aquele apresentador fala tem um grau de
de autoridade, né? Isso, exatamente. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, você tem esse poder tanto para incentivar coisas extremamente positivas e também tem que tomar cuidado com o que você fala, porque tem programas aí que tem uma legião gigante de jovens e adolescentes e para eles o que o cara fala no podcast é verdade absoluta, eles não questionam. Vocês perceberam aí que pode eventualmente ditar como uma nova tendência para os próximos anos, para os próximos programas, enfim? O que vocês perceberam de tendência nessa nova pesquisa? Então, nós ficamos muito felizes com o aumento da participação feminina. Essas ouvintes mulheres, muitas escutam há 2 anos e outras há mais de 3 anos, então isso é muito legal. Uma outra coisa bacana é o aumento em alguns segmentos. Então, por exemplo, nós temos lá que cultura pop e humor ainda são a maioria, né, com 60%, mas ciência já é preferência de 52% dos ouvintes e política deu uma pulada muito legal. Política e jornalismo, provavelmente a CBN tem um pezinho aí nessa mudança também. Exatamente. Então, essa variação de assuntos ela é muito bacana. Hoje mesmo, eu estava no grupo das mulheres podcasters, elas acharam um que é horóscopo do dia. Você lembra que isso aí tinha, eu acho que até tem nas rádios, né? De manhã, minha mãe ouvia horóscopo do dia com Renato Gaúcho na Rádio Caiobá, coisa aqui de Curitiba. E agora tem um horóscopo diário em podcast. Eu achei isso sensacional. De fato, a lembrança que eu tinha era dos conteúdos relacionados à cultura pop, né? Que era basicamente isso, né? Que a gente tinha. A gente tinha, quando a gente percebia algum outro conteúdo ali que falava sobre ciência, é um bom exemplo, mas ele até flertava um pouco, né, com cultura pop. Ciência com humor, né? Astrologia, de fato, é algo novo, assim, apesar de ser algo do cotidiano das pessoas. É o velho novo, o novo velho, o velho novo. Exato. Percebeu algum outro nicho, alguma outra coisa curiosa? Sim. Como é que tá, por exemplo, o conteúdo para criança? Como é que vocês percebem esses novos mercados, assim? Então, para criança, temos alguns pioneiros como o seu, né? É alto jabá essa pergunta, quase. Temos o Coisa de Criança, que é fofíssimo também. A gente teve um painel lá no evento do Spotify. No geral, assim, eventos, empresas, todo mundo quer ter podcast. A gente calcula que até 2025 vai ser que nem pedir pizza. Me vê um podcast... Eu quero um podcast com queijo, tá? Porque é sensacional. Meio ciência, meio cultura pop. É muito mais interessante. Né? Para cobertura de evento, por exemplo, sai muito mais em conta e é muito mais interessante você simplesmente plugar a gravação ali na mesa de som do equipamento que você já tem, bota uma vinheta, põe no feed, do que o vídeo. Às vezes o vídeo te demanda uma série de coisas, como iluminação, como a pessoa ser boa no vídeo ali. E o áudio é o que eles falaram que é a essência do evento e vai fazer muita diferença para quem não pôde estar lá ou para quem quer relembrar o evento. Então, as produtoras já têm colocado isso no seu portfólio, que além de criar produtos exclusivos, elas fazem cobertura de eventos. Então as coisas estão se conectando de um jeito muito bacana. Você tem mais alguma novidade, mais algum ponto que você gostaria de destacar? Antes da gente dar os detalhes aí de quem quiser acompanhar na íntegra o lançamento da pesquisa que a gente está fazendo, mais uma vez, eu volto a dizer aqui para nossa audiência, em primeira mão, com exclusividade aqui na CBN. Tem alguma outra coisa que você acha bacana da nova pesquisa da ABPOD? Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu mais de 16 mil respostas. Isso foi sensacional, porque nós não tivemos apoio de grandes players esse ano, mas nós tivemos apoio de pessoas incríveis, como o pessoal do Fermata Pod, como o pessoal da Rádio Senado, você, Samuel, que foi sensacional na divulgação,
e muitos outros. Então, esse trabalho, essa união que podcasters têm, eu acho que é um dos nossos tesouros, assim. E uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que a galera quer ainda mais podcast. Você sabia que o podcast é a mídia ideal para conversar com o seu público? O número de ouvintes está crescendo dia a dia. Essa é uma ferramenta perfeita para alcançar mais visibilidade para o seu negócio em 2020. A Digitale atua desde 2010 na produção de podcasts para grandes marcas, desde a produção até a distribuição do conteúdo nas plataformas online. Acesse o nosso site www.digitale.com.br e venha crescer com a gente. Vai ter uma live, queria que você desse detalhes pra gente, onde vocês vão contar detalhes da pesquisa, como é que vai ser essa divulgação aí do lançamento do resultado da pesquisa. Isso mesmo, então atenção, queridos ouvintes, hoje, sábado, às 15 horas, no YouTube da ABPod, nós vamos contar tudo que a gente fez na Pod Pesquisa, explicar os resultados e, na sequência, a gente vai lançar o arquivo para você fazer o download, olhar com calma, com gráficos para você colocar no seu plano de comunicação, caso você trabalhe com isso. Se você é produtor, lá vai estar o top 10 também, e quantas vezes o seu podcast foi mencionado. Então vale muito a pena ouvir, ou pelo menos para ver a nossa carinha lá, conversar com você, trocar uma ideia, para você dar sugestões para a gente no chat. Então, abpod.com.br é o nosso site. Você encontra o nosso YouTube procurando por ABPod. Muito bem, conversei aqui com a minha amiga Kel Bonassoli, que é presidente da ABPod, Associação Brasileira de Podcasters. Kel, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por estar junto com a gente aqui, na verdade, divulgando em primeira mão. Fica o convite para você, meu ouvinte, que está nos acompanhando, aí, não só pelo Dial, mas também por podcast, para acompanhar a live da Kel e de todo o time lá da ABPod. Kel, mais uma vez, de novo, muito obrigado pelo seu tempo e sucesso, mais uma vez. Hein? Eu que agradeço todo o carinho e toda a abertura que você sempre deu pra gente, todo o suporte. E eu tenho certeza que se você não achou um podcast pra chamar de seu, procura mais um pouquinho que você vai achar. Bom, e a Tata Finotto conversou essa semana com a Domênica, que é uma das responsáveis pela iniciativa O Podcast é Delas. Tata, é com você. Obrigada, Samuel. Olá, ouvinte do Transformação Digital CBN. Eu estou aqui com a Domênica Mendes, que é idealizadora da campanha O Podcast é Delas, junto com o Rodrigo Basso. E também criadora dos podcasts O Podcast é Delas e Perdidos na Estante. Olá, Domênica, tudo bem? Tudo bem, Tata. Domênica, conta pra nós o que é a campanha O Podcast é Delas. A campanha O Podcast é Delas é uma campanha colaborativa e aberta para todos os podcasts brasileiros e portugueses para que nós possamos mudar um pouco o cenário da desigualdade que a gente encontra na podosfera, enquanto nós observamos que homens têm muito mais espaço de microfone do que nós mulheres. E quando surgiu a iniciativa? A campanha ela surgiu em março de 2017, que foi o primeiro ano do seu lançamento, e a cada ano, no mês de março, nós promovemos um upload, um update dessa campanha aí aberta a todo mundo que quiser participar. E qual é o impacto que ela tem causado na nossa mídia podcast nos últimos anos? O que a gente percebe de fato de impacto que causou nas últimas 3 edições e agora que a gente pensa que pode causar nessa edição é que a gente sempre percebe que existe um maior cuidado e muito mais amplitude de distribuição desses programas. Então é vantajoso para os programas que participam da campanha participar ativamente dela, porque a distribuição e o apoio desses programas podem ser uma porta de entrada para que novos ouvintes, ou novas marcas, ou novos parceiros e parceiras, até mesmo novas equipes se formem. Além de que ativamente você está fazendo alguma coisa para mudar esse cenário machista que a gente tem na podosfera. Inclusive, a gente tem um grande número de podcasts novos que surgem de equipes com mulheres ou de equipes mistas, com uma maior igualdade ou equidade em decorrência de cada campanha. Esse movimento também é bem interessante e sempre acontece. E se o ouvinte que está ali do outro lado ficou curioso e quiser participar,
como é que ele pode fazer? Se for, por exemplo, um ouvinte homem que tem um podcast dele, ele também pode participar ou é uma campanha exclusiva para mulheres? Não, essa campanha não é exclusiva para mulheres e ela também não é uma campanha exclusiva para homem. O que você tem que fazer é entrar no site do Podcast é Delas, ou podcastadelas.com.br. Lá já vai ter um banner bem grande, você clica lá, tem todas as regras de participação, você preenche um formulário para a gente poder pegar os seus dados para te colocar como participante oficial da campanha 2020. Na prática, depois, você convida uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você e se atenta na distribuição desse programa, falando que você está participando da campanha, de forma que seu ouvinte possa também voltar os olhos para a campanha, os olhos e os ouvidos para a campanha, e para que novas pessoas também se interessem por ela. E aí você utiliza a nossa logo oficial e a hashtag na distribuição do seu episódio para que a gente possa também divulgar o seu projeto. E para as mulheres, se você é uma mulher e quer participar, na verdade você não precisa chamar uma outra mulher, você pode simplesmente escrever o seu programa, porque aí eu trabalho com você nesse sentido de divulgar o seu trabalho e fortalecer para que novos ouvintes conheçam você e o seu podcast. Então ele funciona em vias duplas, né? Vamos dizer assim, ela promove que homens convidem mulheres e ela também fortalece mulheres que já estão na podosfera. A previsão é boa, é que a gente já tá dando um start antes do dia 1º de março de 2020 com mais de 100 inscritos na campanha. Então eu acho que a expectativa é boa. Eu espero que a gente consiga ultrapassar a barra dos 250, que foi o nosso limite. Vamos ver o que vai acontecer até o final de março. Muito obrigada, Domênica. Super parabéns por essa iniciativa. Aqui é a Tata Finoto para o Transformação Digital CBN. É com você, Samuel. Você sabia que o podcast é a mídia ideal para conversar com o seu público? O número de ouvintes está crescendo dia a dia. Essa é uma ferramenta perfeita para alcançar mais visibilidade para o seu negócio em 2020. A Digitale atua desde 2010 na produção de podcasts para grandes marcas, desde a produção até a distribuição do conteúdo nas plataformas online. Acesse o nosso site www.digitale.com.br e venha crescer com a gente. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Queria reforçar o convite da Kel e convidar todos para acessar o site da ABPOD, né, Associação Brasileira de Podcasts, para acompanhar a live, se você está ouvindo, evidentemente, esse conteúdo na data de publicação. Hoje é dia 14 de março de 2020, e na data de hoje, logo a mais, às 15 horas, eles vão estar realizando uma live lá no YouTube, no canal da ABPOD, que vai ser transmitido também dentro do site da ABPOD, divulgando detalhes sobre a pesquisa, e na sequência eles vão disponibilizar o arquivo para as pessoas baixarem, conhecer um pouquinho mais sobre como é que foi essa nova amostragem sobre a produção e também sobre a audiência dos podcasts aqui no Brasil. Queria também lembrar que esse podcast e esse programa Transformação Digital CBN é parte da campanha O Podcast é Delas 2020, criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Bassos para incentivar mais mulheres e trazer a força feminina nos podcasts do Brasil e também dos nossos amigos de Portugal. Nós também temos que divulgar o nosso podcast, que é o CBN Transformação Digital, que você encontra em todas as plataformas. O Transformação Digital CBN é um programa da CBN Campinas e conta com a produção e roteiro de Tata Finoto, a edição de Heitor Facini. Apresentação Samuel Leite. Um grande abraço e até o próximo sábado.